Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo essa semana no canal, trazendo então um conteúdo que ele não é uma novidade, ele não é um conteúdo novo na área da linguística aplicada, na área dos conhecimentos teóricos da linguística aplicada. Mas ele é um conteúdo que está começando a aparecer em provas de concursos públicos para professores de língua inglesa, mais especificamente, né? Pode aparecer num concurso de professor de espanhol, italiano também pode, mas essa não é a minha área, então como foi a área das provas que eu pesquisei, eu vou falar pela parte da língua inglesa. Então, o CLIO, que nós vamos conversar hoje, você pode chamar isso aí de um acrônimo ou uma abreviatura, é um conteúdo que ele não é novo na linguística aplicada, no campo teórico, mas ele tem começado a aparecer então nas questões de concursos públicos, por isso eu resolvi trazê-lo em forma de vídeo hoje para vocês, tá? Trazer algumas informações importantes, vou deixar um artigo aqui, o link do artigo na descrição, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre esse tipo de abordagem que a gente vai ver hoje. O CLIO significa, ele é nada mais nada menos do que uma abreviação do termo Content Language Integrated Learning, que no português mais claro é o quê? Aprendizagem integrada de conteúdo e de língua, tá? Essa aí é uma abordagem que foi criada mais ou menos na década de 90 por esse estudioso australiano que morou muitos anos na Inglaterra e hoje está na Finlândia, né? O David Marsh, junto com dois outros professores, com a Du Coley e com o Philip Hood, que escreveram então este livro publicado aí pela editora de Cambridge que você está vendo aí na minha tela, tá? Eles publicaram explicando então o que seria essa abordagem aí de ensino e aprendizagem, vamos chamar assim por enquanto, tá ok? Então, quais são as características, o que vem a ser o CLIO? O CLIO, ele tem dois focos importantes nessa abordagem, que é a língua e que é o conteúdo. Em que constitui, então, o CLIO? O CLIO constitui-se em ensinar um conteúdo do currículo. Que tipo de conteúdo? História, matemática, geografia, biologia, artes, qualquer área do conhecimento que esteja no conteúdo, né, no planejamento da escola, no currículo da escola, ensinar qualquer um desses conteúdos utilizando-se uma língua adicional. E aqui eu vou usar o conceito língua adicional para me referir a qualquer outra língua que o estudante aprende depois da língua materna. Por isso que o foco está ali nessas duas palavras, língua e conteúdo. E não é um conteúdo qualquer, é um conteúdo que é o conteúdo que está dentro do currículo da série, dentro do currículo da escola, dentro do currículo estadual. E a palavra-chave que está aí nesse acrônimo é a palavra integrated, que é exatamente integrar o quê? Conteúdo e língua. Nesse processo, aí vocês devem estar pensando, como assim? Então, o professor, além de ser o professor regente de geografia, ele vai ter que também dominar a língua adicional para ensinar geografia? Olha, pessoal, vamos com calma. Duas coisas. Primeiro, que a gente não tem o objetivo no vídeo de debater os prós e os contras dessa abordagem. A gente tem o objetivo de conhecer do que ela se trata, né? Por outro lado, é preciso alertar você, concurseiro e concurseira, que esse tipo de abordagem surgiu lá na Europa, começando mesmo pelo David Marsh, e é aplicada já há muito tempo, porque eu já comentei com vocês que a comunidade europeia ela tem uma preocupação muito grande com as questões de conhecimentos linguísticos, né? Considerando a diversidade de línguas que tem ali na Europa. Então, isso já é uma metodologia que para eles não é novidade. Dentro da realidade deles, ela já é
aplicada. Aqui no Brasil, eu confesso para vocês que aplicada dentro de uma escola pública, eu ainda não tive nenhum conhecimento, verificação desse tipo de experiência. Então, o que a gente tem que considerar com esse tipo de abordagem que está sendo oferecido? O seu histórico, a forma como ela vem começando a aparecer dentro do nosso contexto brasileiro e o que nos interessa sobre isso dentro da parte do concurso público, tá? Depois, no final, a gente pode até comentar um pouquinho sobre os prós e os contras. Bom, me deu um exemplo, né? Comecei mostrando ali para vocês e eu disse, é o conteúdo da disciplina. Então, seria, por exemplo, uma professora, como tá aí nessa foto, para ilustrar o exemplo, de 1º ao 5º ano, eu sugeri este exemplo, porque do 1º ao 5º ano, os estudantes têm somente uma professora regente, né? Então, seria mais fácil essa professora regente, dominando essa língua adicional, ensinar esses conteúdos para os outros estudantes. Ah, mas então não funcionaria no ensino médio e nem no ensino superior? Ensinaria, mas em princípio aí precisariam de 2 professores em sala de aula. Um com domínio da língua e com o outro com o domínio do conteúdo. Estão vendo como é bem complexo? Por isso que é importante a gente se concentrar apenas na questão teórica que está aparecendo aqui. Então, essa gravura, voltando aí, né, é para ilustrar o que seria o Content Language Integrated Learning. Seria uma professora trabalhando em sala de aula com conteúdo de um outro componente curricular. E aí, qual seria a questão que vai acontecer na sala de aula? Este conteúdo, ele não vai ser trabalhado como forma de aprendizagem focada na língua, mas sim como uma forma de aquisição da língua, né? O estudante vai ser exposto àquele desafio de um conteúdo que vai estar numa outra língua. E aí ele pode trabalhar tanto de forma escrita como de forma oral, por meio da conversação, tá? De novo, não vou entrar no mérito da aplicabilidade ao nosso contexto e vou focar somente nas explicações teóricas. Mas, se vocês quiserem, a gente pode promover um debate depois sobre isso, tá? Aliás, você pode, inclusive, deixar o seu comentário logo depois da descrição do vídeo sobre o que você acha do método Clio, se você já aplicou ou se conhece alguém que viveu esse tipo de experiência. Bom, o que é importante destacar também em termos de conteúdos teóricos. A do Cowley, ela coloca ali os 4 Cs importantes da abordagem Clio, que é o content, que se refere ao conteúdo que vai ser ensinado, communication, que se refere à língua que vai ser empregada para se ensinar aquele conteúdo, cognition, que está relacionado com o desenvolvimento do pensamento crítico do aprendiz em relação ao conteúdo. E a questão da cultura, culture, né? Que também está relacionado com uma construção de identidade do aprendiz em relação ao outro, né? Ou seja, mostrar ali quais são seus costumes, quais são a sua cultura e observar a cultura do outro também e respeitar. Então, esses são os 4 Cs que a do Collin coloca quando ela fala aí do método Clio. Um outro termo importante também que pode aparecer numa prova é o conceito de scaffolding, né? Scaffolding significa o quê? Significa andaime. Ah, você está apontando aí na figura para o professor como um andaime? Por quê? Porque a palavra andaime, ela tem um sentido de apoio, né? De suporte. E aí é que vai estar relacionado com o papel do professor na aplicação da abordagem Clio. O papel do professor, ele é o papel de mediador. Como eu disse lá no começo do vídeo, como está escrito, Content Language Integrated Learning, o principal responsável por construir o processo do conhecimento, da aquisição, da aprendizagem desse conhecimento é o estudante, é o aprendiz. E o professor vai ficar ali como um mediador
para auxiliar toda vez que for solicitado. E ele vai auxiliar não trazendo ali todas as respostas e os questionamentos, mas sim direcionando o raciocínio, né, a aprendizagem para o foco do conteúdo que está sendo apresentado. Então, são esses dois conceitos importantes. E aí, você pode estar pensando nos prós e nos contras. Alguns artigos científicos apresentam realmente que o Clio, eles consideram como sendo uma abordagem que tem muito mais vantagens do que contras para a sua aplicação. Ele só não define qual é o contexto que ele diz quais são essas vantagens e essas desvantagens. Como o Clio, ele começou a ser empregado, foi na Europa, como eu disse para vocês, então já tem mais tempo que ele está na Europa, mas é uma tendência também de vir para o Brasil, para outros países. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, ele promove a aprendizagem significativa, ele promove a integração em sala de aula, uma vez que os estudantes vão ter que se comunicar mais, vamos dizer assim, recorrentemente, frequentemente, naquela língua que eles estão se comunicando. Também aprimora a aprendizagem de outros conteúdos, né? Tira a timidez do estudante em relação a se expressar numa língua adicional. E os contras, né, que eu vou deixar aqui só um destaque, que eu acho que é realmente isso, que é o foco aqui em relação a qualquer contra que vocês possam colocar, é a questão da mão de obra, né, humanizada, que seria a formação dos professores. Então, você ter um professor formado em um conteúdo e fluente na língua também, isso aí é uma matéria, um recurso humano, um recurso humano caro. Então, acaba se tornando uma abordagem elitizada. Por quê? Porque se a gente for comparar essa aplicação para o cenário brasileiro, na educação pública, ela é praticamente inviável, considerando as questões de recursos, considerando as questões locais, econômicas de cada prefeitura em particular, tá? Mas isso são apenas alguns comentários que aparecem ali dos estudiosos sobre esse assunto. O que nos interessa mesmo é saber como esse tipo de conteúdo pode ser cobrado numa prova de concurso público. Então, eu trouxe aqui uma das poucas questões que eu encontrei nas provas de concurso público. Essa é uma prova de 2022 da banca ACES, aplicado para a Prefeitura de Rio Preto, em São Paulo. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente responder essa questão. E geralmente aí são questões, né, que são mais curtas, e aqui é uma questão com 5 alternativas, então você tem que pensar bem, verificar bem as alternativas antes de escolher a resposta correta. A instrução, a orientação da questão diz o seguinte: a CLIO, ou seja, ele chama a Content Language Integrated Learning, é uma abordagem metodológica. Olha que interessante, ele colocou as palavras abordagem e metodológica. Quando a gente fala de abordagem, a gente fala de princípios, de fundamentos, e de metodologias, a gente fala de etapas, né? Então, é isso que ele está colocando aí. Considera como duplo foco, por quê? É considerada, né? Vou ler de novo para vocês. A CLIO, Content Language Integrated Learning, é uma abordagem metodológica considerada com duplo foco porque não contempla o docente e o estudante. Contempla a linguagem? Sim, mas o estudante não. Contempla a linguagem e um conteúdo específico. É um conteúdo por vez. É um conteúdo de história, depois no outro dia outro conteúdo de história. Se não quiser o conteúdo de história, no outro dia troca por um conteúdo de geografia, segundo conteúdo de geografia e assim por diante. Não são vários conteúdos ao mesmo tempo. Tá aqui a resposta correta dessa questão, tá? Então, eu acabei de explicar que não são 2 conteúdos simultaneamente e também não tem nada a ver com a oralidade e com a escrita. Bem, então nós temos aqui
a apresentação de mais uma abordagem que vem surgindo aí nas provas de concursos públicos. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo a aprimorar os seus conhecimentos. E se ele te ajudou, por favor, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar também com aquele seu colega que vai fazer concurso, independente da língua estrangeira. E se você é novo por aqui ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Considere se inscrever no canal para estar sempre atualizado sobre as novidades dos concursos públicos que eu posto por aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!